seus olhos, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente Senhor nosso Deus e Pai, é com o coração ardendo, Senhor, em alegria que nós nos reunimos aqui mais uma manhã. Obrigado pelos teus benefícios em nossa vida, Senhor, por poder levantar em mais um dia, Senhor, reconhecendo, Pai, a dádiva que o Senhor tem nos dado, a vida, Pai, o fôlego por mais um dia, Senhor, que se renova. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pela noite que tivemos, Senhor, de sono, abençoado em Tua presença, Pai. Nós sabemos que com tudo, Pai, que passamos ainda, Senhor, nós somos muito beneficiados pelo Senhor. O Senhor tem sido um Pai tão amoroso, tão bondoso. O Senhor tem suprido nossas necessidades, não tem deixado faltar nada, Senhor, em nosso lar. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Não só por isso, mas por tudo que o Senhor representa para nós, Senhor. Obrigado pelo Calvário, Senhor, que nos deu a certeza, Senhor. Oh, não a incerteza, mas a certeza, Pai, da vitória. O Calvário é nossa segurança, Pai. E mais uma vez, nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui, Pai, e queremos ouvir a Tua voz. Pai, eu não tenho nada para falar, Senhor. Simplesmente algumas anotações que sem a presença do Senhor não seriam nada, Pai. Mas se o Senhor se fazer presente e me ajudar, Senhor, eu posso ajudar os meus irmãos. Que o Senhor simplesmente use minha boca, Pai. Que seja de auxílio, Pai. Que seja uma palavra, Pai, que vá ao coração, Senhor, dos Teus filhos, na necessidade, Pai, naquilo que eles precisam, Senhor. Que todo homem saia da frente, não atrapalhe o Senhor, e que o Teu Espírito tenha liberdade para se mover nesse local, Senhor. Que o Senhor, enquanto a Tua palavra for pregada, meu Senhor, que o Senhor possa se mover aqui, curar os enfermos, se entrou alguém por acaso aqui doente, que possa sair curado pelas portas, Senhor. Que o Senhor venha salvar, Senhor, os perdidos, Pai, libertar aquele que precisa de libertação, Senhor. Oh, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isso, Pai, crendo e olhando para o Calvário, naquilo que já foi feito por nós, não que será feito, mas que já foi feito, o Senhor já nos concedeu isso através da cruz. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe nessa manhã, Deus abençoe os visitantes. Fiquem à vontade para adorar a Deus conosco. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Jó, capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 25, 26 e 27. Amém? Amém. Porque eu sei que o meu Redentor
vive. Amém. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, Tua graça, Senhor, Tua bendita graça, Senhor, que ela possa se fazer presente aqui nessa hora e que o Senhor possa falar, meu Deus. Senhor, a liberdade que o Senhor tem aqui, Pai, nesses corações, Senhor, em nossa vida, nós queremos deixar o Senhor à vontade para falar aquilo que te apraz. Tome o controle, Senhor, abençoa a porção de sua palavra que foi lida e abençoe cada um que vai ouvir, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem tomar os assentos, meus irmãos. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Pregar sempre não é fácil, é difícil, a gente não se acostuma com esse lugar, mas eu tenho uma certa dificuldade na escola dominical. Mas eu vou tentar ir com calma, e eu sei que o Senhor vai nos ajudar e nós vamos sair daqui abençoados, amém? Mombrana pregou a mensagem Redentor e Redenção. E ele começou a falar que com toda a luta que Jó estava passando, com todo aquele sofrimento em que ele estava passando, então vinham os seus amigos e o acusavam e diziam a ele: Jó, confessa o teu pecado, porque se tu está passando isso, com certeza isso não deve ser uma prova, é algo que você fez e você deve estar colhendo agora. Confessa. Então quando chega ali, Jó tem uma visão por revelação, e o irmão Brana disse que profetas, todos eles eram profetas. Abrão era profeta, Isaac era profeta, Jacó era profeta, porque eles eram revelados. Eles sabiam aonde eles deveriam ser enterrados. Amém. E um cristão dessa mensagem, ele tem que saber que ele tem de morrer para o mundo. Tem que morrer. E ele tem que saber aonde ele deve ser enterrado. Porque também há uma terra da promessa. Então, Jó sabia, e naquele lugar ali onde Jó estava, de repente ele teve uma visão. E nessa visão rompeu o véu e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, quando Jó viu isso, você vai ver que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó foi antes de Gênesis, ele foi escrito. Então Jó foi antes que Moisés viesse e escrevesse o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Jó estava ali e quando vem Abrão olha para aquilo que Jó falou e sabia que havia uma promessa. Então ele vem e quando Sara morreu, a sua mulher, a sua esposa amada, quando ela morreu, e ele estava sendo estranho, numa terra estranha, mas então Abrão subiu para a terra onde Jó fora enterrado, e enterrou Sara na mesma terra onde Jó tinha sido enterrado. Agora veja, eles eram profetas. Agora, isso não está escrito nas Escrituras, mas note, quando Abrão morreu, ele dormiu com Sara, ele foi enterrado
Sara foi enterrada com Abrão, e Abrão dormiu com Sara. Abrão gerou Isaque, e quando Isaque morreu, ele foi enterrado também com Abrão. Amém. Aleluias. E quando Isaque gerou Jacó, Jacó morreu lá no Egito. Mas antes que ele morresse, ele fez seu filho fazer uma promessa. José vir e colocar a mão no seu quadril, onde o anjo tinha tocado, e mudar do seu caminhar, e jurar por Deus que enterraria ele, não enterraria ele de maneira nenhuma no Egito. Amém. E eu pergunto por quê? Agora, isso não estava escrito, mas eles eram homens espirituais. Amém. Eles liam as entrelinhas da Escritura. E ele disse: leve-me de volta para Canaã. Era onde Jacó queria ser enterrado. Junto com Abrão, junto com Sara, junto com Jó. Sepultem-me lá, junto de meu pai, com Isaque. Veja, José, quando ele estava para morrer, ele disse: não sepultem meus ossos aqui. Vocês vão sepultar, mas um dia Deus visitará, e então vocês tomem meus ossos e levem meus ossos e enterrem junto com meu pai. Amém. José morreu no Egito, mas antes dele morrer, ele chamou e disse: olha, há uma promessa feita a Abrão, que nós ia ser peregrino em uma terra, nós ia amassar barro, nós ia ser judiado por causa das coisas que nós fizemos. Mas tem uma coisa: quando Deus cumprir sua promessa de tirar o seu povo daqui, vocês vão lá, desenterrem meus ossos e levem e enterrem em Canaã. Amém. Aleluias. No mesmo lugar onde Jó foi enterrado, José também foi enterrado, Jacó também foi enterrado, Isaque também foi enterrado, Abrão também foi enterrado, e Sara também foi enterrada. Rebeca, Leia e todos foram enterrados na terra da promessa. E eu pergunto por quê? Aqui está: Deus não havia prometido uma ressurreição no Egito. Deus nunca prometeu uma ressurreição no Egito. Ressurreição é para eleito, que sai do Egito e vai para a terra prometida. Veja bem, Abrão, você sabe que quando Deus chama Abrão em uma terra babilônica. Ur dos Caldeus, Babilônia. Deus chama Abrão sendo adorador de ídolo, quem sabe um religioso, mas Deus vai lá e não quer saber. Deus chama ele por justificação, assim como ele fez comigo e com você. Amém. Quem sabe nós estávamos enganados numa religião, num mundo, bebendo, fazendo isso, aquilo, mas Deus não se importou com isso, Ele cuidou de nós todo o tempo. Amém. Ah, mas eu estava bebendo, Deus estava cuidando de mim? Sim, Deus estava cuidando da semente que havia dentro de você. A mão de Deus estava sobre você. Ah, eu estava na religião tal, fazia isso, fazia aquilo, agora aqui é diferente. Não importa, Deus estava com a sua mão estendida na sua cabeça. Aí por isso você diz: ah, talvez eu estava lá, e muitas vezes quando o pregador lá da denominação pregava, eu ouvia Deus falar comigo. Mas claro que você ouvia, era Deus cuidando da semente eleita. Mas então Deus chama Abrão lá de Ur dos Caldeus, e Abrão começa a caminhar com ele. Quando você chega no capítulo 17, você vai ver que Deus não queria só justificar Abrão. Você vai ver Deus falando assim para Abrão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus queria mais de Abrão. Então, cada um deles foram enterrados na terra da promessa, e nós hoje estamos aqui sentados
nessa escola dominical, porque nós também estamos morrendo para o mundo e também temos uma terra da promessa a qual nós queremos ser enterrados. Que terra é essa, irmão Joelson? Eles sabiam que a ressurreição seria na terra da promessa. A ressurreição não pode ser no Egito. A ressurreição não pode acontecer em um credo de uma igreja. A ressurreição não pode acontecer em uma denominação. A ressurreição não pode acontecer em 4 paredes de uma igreja. Não, não, não. A ressurreição só pode acontecer em Jesus Cristo. É isso. E você vai ver que, por essa razão, o irmão Brana diz que eu digo que todo mundo que quiser deixar todas as fantasias, todas as tolices, e as coisas que você quer, e educação, isso e aquilo, e sepultem-nos em Jesus Cristo. Em nossa vida acontece tantas decepções, assim como aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó, e eu estava pensando sobre isso e disse: o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não crê. 2 Coríntios capítulo 4. Mas você vai ver que, de certa forma, ele causa decepções na vida do eleito. O diabo vem e ele tenta causar decepções lá no passado, aqui, e a luta dele é causar decepções. Ele fez isso com Paulo. Quando você chega em Atos capítulo 11, versículo 19, um pouquinho antes, versículo 10, se eu não me engano, capítulo 11, você vai ver que... Não, vai no 19, irmão. 19, ó. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, que eram os gentios, anunciando o Senhor Jesus. 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Agora vamos parar aí. Amém. No capítulo 9 de Atos, você vai ver Deus aparecendo para Saulo. Saulo, ele queria perseguir a igreja, porque ele era um religioso. Ele não tinha ainda sido sepultado, o velho homem, em Cristo Jesus. Mas quando ele se encontrou com a coluna de fogo, ele viu que tudo aquilo mudou. Todo aquele pensamento, tudo aquilo que ele achava de Deus era falho, era errôneo. Então ele se encontra e aquela coisa que ele recebeu é como eu e você quando recebemos. Ele recebeu uma coisa boa, ele disse: tudo que eu criei até agora, isso é fantasia, mas agora eu tenho algo real. Tem algo que eu posso pregar, isso é real. Isso é Jesus Cristo ressurreto. E quando nós temos algo real, irmão, nós queremos passar isso. Por isso que eu venho aqui, eu sou simples. Eu não tenho talvez palavras bonitas, mas eu tento passar para você aquilo que eu creio, porque eu sei que isso é verdade. Por que eu sei que isso é verdade? Porque onde a religião tem falhado, a política tem falhado, a mensagem tem dado conta. Famílias destruídas, países destruídos, lares quebrados, ninguém dá conta, mas a mensagem da hora consegue alinhar, consegue colocar as coisas em ordem. Então Paulo recebe aquilo de todo o seu coração e ele fica empolgado e ele disse: eu vou falar aos meus irmãos isso. E ele vai pregar aos judeus. E quando chega ali, ele começa a pregar aos judeus e ele sofre uma grande decepção, porque ele achou crer na mensagem da hora
e agora estou pregando para os meus irmãos e eles não recebem. Então, a ponto de perseguirem ele e de o perseguidor virar perseguido. E eles descerem Paulo por uma janela para ele poder escapar. E ele fugiu para Tarso. Não sei por que o eleito sempre foge para Tarso. Jonas também fugiu. Mas tem alguma coisa em Tarso. Então ele chegou ali, fugiu e ficou ali deprimido 3 anos, estudando ali, pesquisando. E porque a mensagem não era para os judeus. A mensagem era para os gentios. Irmão, a mensagem da hora é para o eleito. A mensagem da hora é só para o eleito, irmão. Você não precisa se preocupar com aquele parente seu, simplesmente ore. Se a semente está ali, ele vai vir, porque a mensagem é destinada àqueles a qual a carta foi endereçada. Pense bem. Namorei aquela mulher ali chamada irmã Daiane e mandava uma carta para ela, quem sabe por algum conhecido meu ou por uma amiga dela. A amiga dela podia ler a carta. Ela podia tomar a carta e ver o que eu escrevi. Nunca fui um bom escritor. Mas ela podia tomar a carta, quem sabe ler, e palavras bonitas. Ó, que bonito, ó. Bom Joel se escreve bonito, mas aquilo não faria efeito no coração dela. De maneira nenhuma. Porque a carta não foi endereçada a ela. Agora, a quem a carta é endereçada, irmão? O mensageiro pode abrir e ler e dizer, oh, que coisa linda, mas quando ela cai na mão de quem foi endereçada, lágrimas começam a correr do rosto. Porque há sentimento. Ela sabe que aquelas palavras são vindas direto ao seu coração, assim é a mensagem da hora. Quando a mensagem da hora chega, você pode até relutar, mas você sabe que aquela palavra, essa palavra viva e eficaz, ela começa a entrar no seu coração, ela bate direto no fundo da sua alma. Não tem como você segurar. Por isso que às vezes você vem num culto, você vê um irmão se alegrando, por quê? Porque você pensa, parece que Deus não falou comigo, mas talvez, irmão, quando você entra aqui, você não vem naquela expectativa de ouvir Deus falar. E a carta não é endereçada a você. Você entra pelas portas, senta na cadeira, mais um culto, vou louvar, vou cantar, vou adorar, e você canta, adora, a palavra vem, mas você sai, e você não sai às vezes diferente. Você não sentiu aquilo, porque você não veio numa expectativa. Mas quando você vem na expectativa, a carta é endereçada a você. Ela tem que ir ao teu coração, porque você veio na expectativa de ouvir Deus falar. Isso é um profeta que fala. Então a eleição, ela é muito mais profunda do que a gente pensa. Por exemplo, você vem e você vai plantar uma semente de milho, e você joga a semente de milho na terra, e se aquela semente de milho não apodrecer, ela não vai nascer. E a terra pode ser boa, mas se a semente não apodrecer, ela não vai nascer. Ela tem de morrer para que possa nascer. Assim é eu e você. Quando nós viemos a Cristo, nós temos que entregar toda a nossa vida. Tudo que foi passado, seja amargura, decepção, o que for que seja, nós temos que enterrar, matar e deixar apodrecer, para que possa nascer a nova vida que é Cristo Jesus. E você vai ver que tudo é um tipo. Você vai ver que Deus sempre trabalha assim. A mensagem de Paulo, ela veio para fazer eu e você conhecer a Jesus. Ela veio nos apresentar Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11. Quero ir com calma, eu começo a esquentar daí, mas eu vou ficar tranquilo. Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Paulo disse: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Agora, você sabe o que é apresentar? É quando a gente não conhece. Por exemplo, eu não conheço o irmão Everton, vamos supor. E o irmão Edson Garcia conhece o irmão Everton. E eu chego ali e o irmão Edson Garcia me conhece. Então o irmão Edson Garcia vai chegar e vai dizer: esse aqui é o irmão Everton. E eu vou dizer: prazer, irmão Everton, em conhecê-lo. Então eu conheci o irmão Everton. Paulo, em sua mensagem, ele fez isso. Ele trouxe Cristo aos gentios, apresentando Jesus a eles. Mas passou-se 300 e tantos anos durante as eras, e o povo se apartou de Deus, se apartou da simplicidade que havia em Cristo Jesus, e começou a pregar trindade, começou a pregar um batismo pagão, em títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, dividindo a divindade em três, e foram corrompendo isso e aquilo, e o povo foi se apartando novamente da simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas há uma escritura na Bíblia de Amós, capítulo 3, versículo 7, Aleluia! que diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas Deus não vem buscar uma noiva? Então como que Deus vem buscar uma noiva sem antes revelar os seus segredos a um profeta? Se ele não faz nada sem revelar? Ah, irmão, mas tu está fazendo confusão na minha cabeça, quer ver? O irmão Brana, ele veio fazer o mesmo papel que Paulo fez. Veja onde eu quero chegar. Abraão tinha um mordomo chamado Eliezer. E você vai ver que esse mordomo trabalhava em sua casa, e quando Isaac já era grande moço, na idade de casar, Deus pegou e disse para Eliezer: vai lá nos meus parentes e tome uma mulher para Isaac. Um mensageiro indo buscar uma mulher para apresentar a um esposo. Quando Deus enviou um mensageiro nesse tempo, e tudo estava corrompido, tudo estava fora do caminho, Deus traz uma mensagem através de um profeta. Para quê? Para colocar as coisas em ordem de novo, e para apresentar uma noiva ao noivo, a saber, Jesus Cristo. E o irmão Brana vem e diz que conhecê-lo é vida. Não conhecê-lo, nós podemos conversar da escritura aqui, e citar isso e citar aquilo, e falar tudo da letra, e ser um dos melhores teólogos, quem sabe, mas isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com cura divina, não, porque a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Conhecer a letra, nós vamos ficar parados aqui discutindo e não vamos chegar a lugar nenhum, mas quando conhecemos Ele, quando conhecemos Jesus Cristo, então nós temos uma terra nos esperando. Amém. Quando conhecemos Jesus Cristo, nós temos um calvário por causa de cada doença, cada demônio de enfermidade, seja ele câncer, AIDS, tuberculose ou o que for, há um calvário, há um Jesus, há um Emanuel, um sangue vertendo de Emanuel por cada doença.
cada aflição, cada problema, porque nós conhecemos. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai ver que isso é uma coisa que acontece e muitas vezes a gente não entende. Por quê? Porque o filho pródigo, ele era como eu e você. O filho pródigo, ele tinha um desejo no coração dele de ser salvo. Ele queria a vida eterna. E ele chegou a Jesus, você vai ver isso em Lucas, capítulo 15, você vai ver que ele chegou em Jesus, e ele disse: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele queria viver eternamente. E a Bíblia diz, e o irmão Brana fala que ele não era uma pessoa ruim. Ele era um moço bom. Amém. E eu comecei a pensar nisso aqui eu tirei uma lição. Quantos melhores do que eu tem nesses 7 bilhões de pessoas? Quantos melhores que você? Talvez mais justo, talvez você seja mais justo, mas você falha em alguma coisa. Nós sempre temos um porém. Mas a graça de Deus nos alcançou. Então a eleição passou por cima de governador, passou por cima de ministros, que se dizem ministros da palavra, passou por cima de reis, passou por cima de tantas pessoas boas para chegar na tua casa. Para chegar na minha casa. E daí nós começamos a olhar e dizer: nós merecíamos? Levante a mão, quem merecia? Quem um dia fez algo para que Jesus tomasse aquela cruz em seus ombros, colocasse uma coroa de espinho em sua cabeça, fosse chicoteado, cuspido, barba arrancada? Quem de nós fizemos algo para merecer isso? Mas Ele fez. Amém. E sabe por que Ele fez? Porque Ele nos amou primeiro. Amém, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. E o irmão Brana disse, na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, parágrafo 20. Ele diz: por que você o amaria tanto? Ao pensar que Ele te amou tanto, quando você era indigno de ser amado. E antes que você tivesse a ver algo com isso, Ele te escolheu. Amém, Senhor. Como você poderia recusar algo assim? Ora, me parece, isso coloca a eleição muito mais alto que a lei. Ou estabeleceria uma ideia legalista, ele diz. Ora, seria ir além de qualquer coisa. Pensar que quando eu era indigno de ser amado, Ele me amou. Pensar que quando eu não tinha nada a ver, que eu não pudesse fazer nada a respeito disso, Ele pagou um preço, pegou uma cruz e salvou-me por sua graça. Amém. Eu certamente deveria ser grato o suficiente para servi-lo e amá-lo. Então essa é a maneira como nos sentimos a respeito dele quando contamos suas bênçãos. Eu acho que uma parte nossa de falha é quando murmuramos. Se nós murmurarmos, irmãos, nós somos derrotados. Deus enviou um camarada chamado Barnabé até Tarso para buscar Saulo. E quando ele chega lá e toma Saulo, Saulo não queria mais vir. E ele tinha uma obra, Deus tinha uma obra com Paulo. Amém, Senhor.
E Paulo não queria vir e não queria vir, Barnabé insistiu e trouxe ele, e aquela obra fluiu e floresceu, porque Deus tinha algo. Sabe quando a nossa vida vai florescer em Deus? É quando nós tomarmos a nossa vida e colocarmos da maneira que Deus quer que nós estejamos. Amém. O problema é que nós queremos estar da maneira que nós queremos, e não da maneira que Deus preparou para nós. E daí nós não começamos a aceitar os planos de Deus. Uma prova vem, já pensou se Jó fosse murmurar? Cada luta que ele teve, você acha que Deus ia se mostrar em uma revelação para ele e dizer, eu sei que o meu Redentor vive? Você acha que Jó ia fazer isso? Jamais! Jó ia ficar lamentando suas feridas, lamentando seus filhos mortos, lamentando tudo que sucedeu em sua vida, mas Jó sabia que o diabo podia tirar quase tudo de Jó. Jó tinha certeza em seu coração que o diabo poderia tirar quase tudo, mas não poderia tirar tudo, porque o tudo de Jó era Deus. E nessa manhã eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza no que eu falo isso. Certeza absoluta, que o diabo ele pode tentar de todas as maneiras nos atingir, sim. Assim como eu estava conversando com o irmão Guilherme, o irmão Brana fala em sua mensagem, que um soldado ele só está sujeito às balas quando ele batalha. Se ele for um covarde, ele não vai ganhar um tiro. Mas se ele estiver lutando e batalhando, as balas vão vir sim. Mas tem uma coisa, aquele mesmo general que um dia apareceu para Josué, é o mesmo que está aqui essa manhã. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todos que confiaram nele, todos, não foi meia dúzia. Todos que entregaram os seus problemas na mão desse Senhor Jeová, nesse Deus Todo-Poderoso, todos, não foi meia dúzia, não foi a metade, porque Deus não é perdedor. Deus ele é ganhador. Todos que colocaram os seus problemas diante de Deus, Deus tomou os problemas e resolveu. Aconteceu isso com um homem chamado Ezequias. Senaqueribe, um rei da Síria, veio contra Ezequias com um exército forte e grande, inumeráveis. Todas as cidades altas de Judá tinham caído, todas. E Senaqueribe vinha garganteando, mas chegou a um homem que tinha estabelecido o culto ao Senhor, que era Ezequias. A casa de Deus em Israel tinha sido covil de ídolos, mas quando Ezequias chegou, jogou tudo fora os altos, quebrou os altos e estabeleceu o culto ao Senhor. Aquela casa é diferente quando estabelece o culto ao Senhor. Quando Ezequias fez isso, Deus olhou de lá e disse, deixa o problema aí, está rodeando o problema, Senaqueribe cercou a cidade, não tem problema, deixa vir. Então Senaqueribe veio e mandou um mensageiro chamado Rabsaque. Rabsaque chegou ali e falou, olha, vocês vão ficar trancados aí, vocês vão beber a urina de vocês e vão comer o esterco até vocês morrerem. E ele se trancou ali, recebeu aquela notícia forte, você sabe o que é isso? E ficou preocupado, e aquele povo sobre a sua responsabilidade, e ele não sabia o que fazer, mas então ele tinha um socorro bem presente na hora da angústia. O problema não é a dificuldade, o problema é onde você está alicerçado. Quem é o seu socorro? Seu socorro é dinheiro? Meu irmão, tu está perdido. O teu socorro é amigo, tu está perdido. O teu socorro é banco, mas tu vai te afundar. O teu socorro é medicina, está morto. Não adianta, meu irmão, chega uma hora que o nosso socorro tem que ser somente Jeová, Jesus Cristo ressurreto. E a prova disso é que aquela tumba está vazia. Então Rabsaque chegou ali, aleluias,
E foi ali, falou com o Senhor, e o profeta Isaías veio a ele e disse: olha, não temas, Ezequias, porque Deus vai lutar essa peleja. E o mensageiro de Senaqueribe Rabsaque veio e fez outra promessa: tu estás confiado em Deus? Olha, os deuses dos outros reinos de Judá não puderam desamparar eles. Claro que não. Como que um boneco de barro, feito por mão de homem, um boneco de madeira, um Deus que, do Salmo 115, como foi lido aqui, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Você pode gritar e clamar o que for, nunca vai ouvir, porque não tem vida. Mas um Deus que nós servimos é vivo. Você tem que ter certeza disso. Isaías foi ali e disse: olha, ele vai lutar. E então aquelas cartas foram entregadas na mão do mensageiro Rabsaque a Ezequias. Ezequias leu e disse: não, Deus disse que era comigo, isso aqui não vai ser mais. Deus disse que era com ele, isso aqui não vai ser mais comigo. Tomou as cartas da mão do mensageiro, sabe o que ele fez? Depositou no altar. Glória a Deus. E disse: Senhor, esse incrédulo, esse problema não é meu, é teu. Amém. Está aqui. E sabe o que Ezequias fez? Foi para casa dormir e ficou sossegado, tranquilo. Na manhã seguinte, um anjo só, só um anjo, só um anjo, matou 185.000 assírios. E eles eram como só corpos estendidos no chão. E Rabsaque fugiu para sua terra acovardado, porque ele não tinha mexido com Ezequias. Irmão, quando nós entregamos os nossos problemas no Deus dessa mensagem, o qual nós servimos, o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque o Deus dessa mensagem não está em uma tumba. Aleluias! O irmão Brana chegou em uma situação onde a sua esposa estava morta e sua filha estava morrendo. E ele chegou ali chorando, o coração quebrado. Você sabe o que é isso? Mas ele disse: filha, tem uma coisa, há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar que Jesus vive. E se aquela tumba está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós ficamos inquietos. Nós muitas vezes damos ouvido para as vozes que ouvimos, em vez de dar ouvido para a voz que vem do alto. Nós ouvimos o companheiro de trabalho falar uma palavra de desânimo e pronto, desanimamos. Nós ouvimos talvez um familiar falar alguma coisa e pronto, paramos. E ouvimos o irmão falar alguma coisa e paramos. Não, vamos olhar para Jesus, o autor e consumador de nossas vidas. Ah, irmão, mas as denominações faliram porque falharam em conhecê-lo. Hoje estão chamando ele de segunda pessoa da Trindade. Hoje estão chamando Deus de um Deus trino, 3 pessoas. Tem falhado, mas conhecê-lo é vida. O Senhor veio em Deuteronômio e disse para Moisés: ouve, ó Israel. Olha o Senhor falando a Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ezequias não foi pedir socorro: eu vou orar agora para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Não, Ezequias sabia quem era Jeová, que era o único, aquele que é existente de si mesmo, Elohim.
E a coisa que eu acho mais tremenda, é que aquele tabernáculo, ele simbolizava muita coisa. E você via que ele era um lugar bonito, tinha ouro, tinha as cortinas de linho, tinha tudo muito bonito, mas aonde habitava a glória de Shekinah era a pele de texugo. E a coisa mais maravilhosa que eu vejo nessa mensagem, hoje eu olho nessas coisas, você vê as religiões crescendo, se multiplicando, e catedrais grandes e bonitas, mas a glória de Shekinah continua em pele de texugo. Aleluia. Não mudou. Aleluias. E você vê que as coisas, daí você dá ouvido e você começa a ficar de certo ponto um pouco incrédulo quando você começa a ouvir as vozes. E você não dá ouvido para Deus. Você não deixa Deus falar no teu coração, você começa a ouvir o fulano, o ciclano, e quando você vê, a sua cabeça está em Babilônia, está em confusão, e você não consegue ouvir Deus falar. Mas quando você senta e você sabe que Ele é, e o irmão Brana disse na mensagem Sou Eu Não Temas, parágrafo 28, deve ter sido aquele grande e forte pescador chamado Pedro. Eles estavam no barco. Que algumas horas antes tinha puxado o barco desde a margem do mar para a Galiléia, então vindo pela proa do barco, o qual estava indo para a costa. Sentou-se ao lado do seu irmão André, pegou um remo, pois naqueles dias era um homem de um lado e outro do outro remando. Talvez 6 ou 8 homens remassem aquele mesmo barco. Está vendo que o tipo? Ninguém pode remar um barco sozinho, só se for um caiaque. Mas fora isso, nós temos que remar junto e para o mesmo lado. Amém. Então eles, talvez 6 ou 8, e enquanto eles empurravam e viravam o barco para a posição de atravessar o mar, eles estavam dando adeus para aqueles amigos cristãos crentes na margem do rio. E somos ensinados aqui que era quase escuro, e eles tinham convidado a ir do outro lado. Então André deve ter parado de remar um momento, e ele disse: irmãos, não ardia nossos corações dentro de nós quando o vimos? Não mais que um homem cansado em seu caminho, e ele se assentou no poço, e ele estava tão cansado que não podia entrar em Samaria conosco naquele dia, quando fomos buscar comida para ele. E como conversávamos no caminho sobre o quanto o amávamos. E antes que ele nos entregasse a comida, aqui vinha uma mulher na rua gritando: venham, venham, um homem que me contou as coisas que eu tenho feito. Não é esse o próprio Messias, não é? Porque ele disse quando ele estava para lá para pregar, para pegar um balde de água, e eu simplesmente fui ao poço, como eu sempre faço, e eu ouvi alguém me pedir de beber, e eu olhei e vi que era um judeu de meia idade. E ele me disse: mulher, dá-me de beber. E eu disse: não é costume para vocês, judeus, pedir tal coisa a uma samaritana. E ele disse: se você soubesse com quem está falando, você me pediria de beber, e eu lhe daria da água que você não precisa vir aqui para pegar. E nós começamos a falar sobre as diferentes denominações e lugares para adorar. E ele disse que Deus era um Deus, aleluia, que Deus era um Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Então nunca me esquecerei. Ele poderia ter dito isso quando ele virou seus olhos penetrantes para mim e disse: mulher, vá buscar o teu marido e venha. E eu disse a ele: eu não tenho marido, e vocês homens sabem como eu tenho vivido. E ele disse: não, você não tem marido, porque você teve 5 maridos, e agora o que está vivendo não é teu. É claro, ela diria algo assim: fiquei surpresa, nós temos tal coisas em nossas igrejas hoje.
E eu me virei rapidamente para olhar para ele e disse: Senhor, percebo que tu és profeta. Nós sabemos que o Messias será um profeta, pois quando ele vier, ele nos dirá essas coisas. E essas são as palavras que ele disse: eu sou o que fala contigo. Agora, cavalheiros da cidade, vocês escribas e estudiosos, decidam por vocês mesmos. Não disse Moisés que o Senhor Deus nesses últimos dias levantaria um profeta como ele? E este não é ele? Não é este o sinal do próprio Messias? Este é. O Senhor é maravilhoso. Eles devem ter soltado os remos por alguns instantes e começaram a conversar. Veja o irmão Brana fazendo um quadro. E começaram a se regozijar em saber que foi um ótimo dia. Aleluia. Eles tiveram companheirismo naquele dia, o dia todo. E é sempre um grande dia quando temos companheirismo com Jesus. Há sempre alguma coisa que fica em meu coração, em seu coração, que você nunca pode ser o mesmo. Você nunca esquecerá as horas de companheirismo com Jesus. E deveria estar quase completamente escuro quando escutaram que um saco de dinheiro tintoteou bem na polpa do barco. Um sujeito mal-humorado se levantou e disse: apenas um minuto, senhores. Claro, sabemos que ele é aquele companheiro. Alguém sempre para acabar com o companheirismo. Judas, ele disse: estou bem familiarizado com muitos rabinos bons. Conheço muitos bons sacerdotes em nossa religião. E não há nenhum deles, nenhum seminário que aponta que ele tenha vindo desses seminários. Não temos nenhum registro. E vocês também estavam presentes quando ouviram o rabino dizer que este era Belzebu. Estava falando de Jesus. Claro, nós sabemos, temos que aceitar a sua reivindicação. Ele alegava que seu pai era Deus, mas não há provas disso, porque geralmente as crianças que nascem fora do casamento, geralmente elas têm coisas fenomenais que lhes acontecem. E poderíamos estar enganados, cavalheiros, porque esse homem pode ser um adivinho, ou pode ser um espírito maligno que faz essas coisas, e podemos estar enganados. Nessa hora o vento começou a soprar, porque quando vem a incredulidade, aí o problema vem. Quanto mais incredulidade, mais o problema aumenta. Quanto mais duvidamos, mais a coisa fica feia. E eu quero dizer para você que é um tipo, você vê, o dia amanhece e o auge da força do sol do dia é meio-dia. É quando ele está no pico. E quando ele chega no auge, então ele começa a definhar. 2 horas já é mais fresquinho, 3 horas, 4, 5, vai se aproximando da noite. Isso é um tipo. Amém. Sabe quando Deus vai entrar em ação com o nosso problema? É quando ele chegar no auge mais alto. Deus quer ver ele chegar no auge, no meio-dia, na meia-noite, na hora mais escura da noite. Quando chega no auge, então Deus entra em cena e a coisa começa a definhar. E começa a degredir, porque Deus entrou em cena. Amém. Mas Deus quer ver até onde eu e você aguentamos. Então nessa hora o vento começou a soprar e as ondas começaram a subir no barco muito altas. E o servo de Satanás tomou a palavra, e sempre tem problemas quando ele toma a palavra. E as ondas vêm com raiva forte, muito forte soprava o vento. Sem dúvida, o próprio Satanás vislumbrando com seus olhos de largato, dizendo: eu vou deixá-los rígidos de medo, e depois eu os afogarei. E eu os tenho longe dele agora. E os ventos tornaram-se tão contrários. Mas se você estiver pensando em Jesus, nunca você vai estar longe dele. Amém, Senhor. E o diabo se engana aí, quando ele pensa que vai afundar o barco porque Jesus está longe. Havia um incrédulo ali, sim, mas havia outros que estavam comentando sobre ele e falando sobre ele. Aleluias! E os ventos tomaram tão contrário a ponto que o barco começou a se cobrir de água com até a metade dele. E os remos estavam se quebrando e as grandes
cristas das ondas, elas se levantavam e viriam contra um pequeno barco, de um lado para o outro, e todas as esperanças tinham se ido, meia-noite. E quando todas as esperanças se foram, depois de serem pressionados de uma onda contra a outra, talvez haja pessoas aqui, o irmão Brana diz essa noite, mas eu digo nessa manhã, na mesma condição. Talvez você tenha desejado encontrar Deus, e você tem sido varrido de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, levando sua carta, eu sou isso, sou aquilo, ou talvez você tenha sido levado a um consultório médico, de um lado para o outro, faz exame isso e aquilo, e ele tem enfurecido, e a doença tem se enfurecido, e te levaram a um consultório de um médico, e te examinaram, e disseram, nada podemos fazer, e outra onda irá e enviá-lo a outra clínica, apenas para ouvir outro médico dizer a mesma coisa, seu caso está avançado, não há nada que se possa ser feito. Mas quando todas as esperanças se foram, conhecê-lo é vida, conhecê-lo é vida. Mas quando todas as esperanças se foram, aconteceram que eles perceberam algo. Eles viram alguém vindo sobre as águas, aleluias, e assim que ele age, no último momento, na última hora, na hora mais escura, Jesus vem caminhando sobre as águas. Agora o trágico dessa cena para as pessoas é que, como Jesus foi enviado, elas ficaram com medo. Assim como hoje a única esperança que eles tinham era a misericórdia de Cristo. A única esperança é a misericórdia, senão seu barco vai afundar. A única esperança para a nação em que vivemos é Cristo. Amém. Pode mudar governo, pode vir Bolsonaro, pode vir quem for, o barco vai afundar. Só há um que pode mudar, é Jesus Cristo. Está ali, as pessoas atormentadas por demônios. Você vê depressão aqui, lá antigamente só se ouvia isso de rico. Hoje o diabo é tão sujo que atacou até os pobres. A depressão vai para todo lado, não tem mais quem não ataca. Você conversa com uma pessoa hoje, fulano está com depressão, meu Deus, o que é isso? É um demônio do inferno que veio atormentar. Mas tem uma coisa, há um Jesus Cristo ressurreto ainda, há um sangue de Emanuel mudando vidas. Aleluia! E na hora mais crítica, você vê aquele problema, não consigo mais, aquela doença, não consigo mais, já fui médico, fiz isso, fiz aquilo, aquele problema lá no advogado não sai, aquela questão não sai, meu Deus, é isso e aquilo. E quando chega na hora mais crítica, sai uma voz mansa e suave. Glória a Deus. Mas uma voz autossuficiente para acalmá-los, e disse: não temais, sou eu. Glória a Deus. Tem de bom ânimo. Essa é a mesma coisa que vem. Aquela voz quando estamos em desespero, quando estamos no final da nossa jornada, trazendo nossa carta para cá e para lá. Quando você sai do consultório para lá e para cá, irmão, mas essa ainda é a sua resposta. Eles podem te desanimarem, a resposta está aqui. Amém. Glória a Deus. Todos podem te desanimar, mas a resposta está aqui. E eu quero dizer, a resposta está aqui essa manhã. Aleluia! O mundo religioso tem falido, sim. Por quê? Porque eles têm colocado Jesus do lado de fora. Mas enquanto nós estivermos ancorados, enquanto nossa âncora for Jesus. O irmão Brana disse que teve num estaleiro uma vez de barco, e ele começou a olhar ali, e aqueles barcos todos ali, e o irmão Brana disse: eles não têm medo que a tempestade venha e varra isso aí? E o rapaz disse: não,
Não tem problema nenhum, porque enquanto o barco estiver ancorado, aquela âncora o mantém ali. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. E qual é a sua âncora nessa manhã? Qual é? Eu quero deixar essa pergunta. Qual é a sua âncora? Aonde você tem se ancorado? Se você tem se ancorado em Jesus, não interessa o problema que vem, irmão. É verdade. Não interessa. Veja bem, o diabo ele é sujo, ele diz assim para as pessoas, você tem amigos. Se você tem amigos enquanto você tem dinheiro, e enquanto você pode pagar churrasco, enquanto você pode pagar bebida, enquanto você tiver dinheiro, você tem amigos. Mas a partir do momento que você não tem mais dinheiro, os amigos se afastam de você. Mas eu quero dizer para você que tem um aqui esta manhã, que mesmo que você não tenha um centavo no bolso, mesmo que você tenha uma doença que eu preciso de 15 mil, de 20 mil reais para fazer um exame agora, mas eu não tenho dinheiro. Mas se você não tiver nem um centavo no bolso, mas se a tua fé estiver ancorada em Cristo Jesus, é suficiente para tudo. E ainda que todos eles olhar você em uma situação ruim e virar as costas e dizer, eu não vou ajudar, porque um dia ele foi meu amigo porque tinha, agora ele não tem mais, ele não é mais meu amigo. Tem um aqui que te valoriza mesmo que você não tenha nada. Amém. E ele não te desampara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar, mas posso ir mais um pouquinho? Amém. Aleluia. O irmão Brana disse, como mensagem, a notícia de última hora, mais importante da história. Parágrafo 51. Como você pode fazer isso quando você ainda está com sede e desejando ser como o mundo? Como podem eles fazer isso quando ainda estão comendo com saudade dos alhos? Veja, a denominação vai lá e adora, irmão. Eles fazem igual nós. Eles vão lá e adoram, e eles estão aqui, com a cabeça deles pensando assim, quero que esse culto acabe logo para mim ir para casa ver a minha novela. É verdade. Mas se você perguntar para ele assim, você crê em Jesus Cristo? Eu creio. Mas eles não conheceram quem é Jesus Cristo. Porque se eles conhecessem quem é Jesus Cristo, a nossa intenção quando viemos aqui é adorá-lo. E tem culto que nós sentamos aqui e nós não sentimos nem vontade de ir embora. Eu já cheguei aqui pensando muitas vezes, talvez seja o meu último culto. Vou ir, talvez seja o meu último culto, desanimado, problema daqui, de lá. E às vezes você pensa assim, irmão Joel, se eu prego é fácil, tudo que eu prego aqui, o diabo está me esperando na segunda-feira. Eu prego sobre amor, na segunda-feira eu vou ser testado sobre amor. Tu ama? Então vamos ver se tu ama mesmo. É bem assim, irmão. É bem assim, daí você vem arrasado, você entra pelas portas ali, Senhor, é o meu último culto, mas Deus sempre tem uma palavra. Amém. Porque há uma expectativa. E Deus não vai desamparar, você vem com sede, e a sede que você tem não é pelo mundo, não é pela televisão, não é pela novela, não é porque o que está passando no mundo, hoje em dia todo mundo sabe. É muito fácil, pega um aparelho de celular, meu Deus. Sabe, fulano casou com quem, ciclano, a rainha casou, não sei quem casou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas no mundo espiritual ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe que há um concílio ecumênico, uma assinatura para a qualquer momento, para a união das igrejas. Aí você diz, mas isso é bom nada, isso unirá a cabeça da besta, isso formará o corpo do anticristo, isso vai vir contra a igreja, mas quem está olhando para isso aqui, não vai ser enganado. Porque Jesus disse em Mateus 24, se possível fora, enganaria até os escolhidos, mas não é possível.
Satanás é derrotado. Aleluia! Satanás já está derrotado. Amém. Aleluia! E uma vez eu vi uma pregação antiga de um pastor que disse, bem antiga, ele disse: Satanás é derrotado, e ele fica pensando assim, ó, ele é tão derrotado que ele diz: eu matei Gideão. Matou Gideão, e onde ele está hoje? Os filisteus, ele sabe onde está. O diabo sabe onde estão os filisteus, mas Gideão, mas Sansão, aonde está? Aleluias! Aí ele diz: eu matei, Jesus Cristo matou, mas eu digo, dali 3 dias ele ressuscitou. E ele está vivo para todo sempre. E essa tumba testifica que eu e você um dia, irmão, se Jesus vier, nós vamos no rapto, eu tenho certeza. Porque um dia o pastor Alberi estava com problema e ele levou um casal para o quartinho e eles estavam ali com problema e: meu marido é isso, minha mulher é isso, meus filhos são isso, e acontece isso, acontece aquilo e acontece aquele outro. Então ele ficou olhando ali, não falou nada, e de repente ele fez uma pergunta: se tem um eleito aqui na igreja de Porto Alegre, quem é? E daí eles não souberam responder, ou responder de forma errada, porque era muito problema, e eles estavam olhando para o problema, eles não estavam olhando para Jesus Cristo. Lutero disse: se olhar para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. E daí eles disseram: pastor, eu acho que é o senhor. Um falou, e o outro falou assim: pastor, eu acho que é a irmã fulana, ela ora tanto, tão querida, e ela é tão amorosa. Daí o pastor disse: a resposta está errada. Quando te perguntar a um eleito na igreja de Balneário Camboriú, você tem que levantar a mão e dizer assim: esse sou eu. Então você vai ver que os problemas não vão te parar. O diabo pode vir, mas não vai conseguir te parar. E você vai ver as pessoas parando, e você tenta. Você tenta. E eu faço um desafio hoje, já encerrando, eu faço um desafio. Se você tentar, vá numa denominação e tente ficar lá. Volte. Você não consegue. Não, você não consegue. Eu conversei com o irmão esses tempos, ele estava desanimado. E eu disse: aí, irmão, como é que está, irmão? Eu vou dizer para ti, eu sou obrigado a voltar para os caminhos do Senhor. Eu digo: mas o que aconteceu, irmão? Não, eu fui fazer uma visita aí na denominação, cheguei lá, tinha uma mulher pregando. E eu digo: pai, meu Deus, não consegui nem ficar, tive que virar as costas e sair. Eu digo: resolve. Não adianta, o eleito, quando ele recebe a palavra, não tem mais como, irmão. Como é que você vai entrar numa fila de uma Santa Ceia, tomar o suco de uva? Jesus Cristo nunca foi diabético. O sangue dele não tem açúcar. Aleluia! O sangue dele é puro, por isso representado pelo sangue puro, pelo vinho puro. Aleluia! Como é que você vai comer um pão de padaria, amassado por mão de sabe lá quem, com fermento, que representa a doutrina errada? Não tem como, irmão. Você não consegue. Você é eleito, o negócio é você posicionar o seu pé aonde Deus quer que você fique, firmar o teu pé e dizer: eu vou esperar até aquele grande dia da redenção, e você receberá a vitória. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir para o irmão Guilherme louvar aquele último hino que ele louvou aqui. Aleluias. Pai celestial, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. 341, sublime amor. Você foi abençoado nesta manhã? Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Você pode dizer: obrigado, Senhor, pelo teu sublime amor. Sublime amor,
amor de Deus, e a lira não traduzirá além do céu, do infinito, maior que o mar, Ele é também ao pecador em aflição. Meu Filho Deus dou ao sofredor, eu Ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, com insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor. Estarão os salvos no céu ao sobrevir o tempo fim e o grande rei aqui chegar, e o homem vil e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demore em revelar-nos tal dom. Sublime amor, amor de Deus, com insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor. Estarão os salvos no céu. Se o mar em tinta se tornar e em papel o céu também, e a bela então sempre a correr o amor de Deus a descrever, o descrever tão grande amor ao mar daria o fim, mas onde pois está o livro em que escrever tal amor? Sublime amor,
levantar a sua mão e agradecer por esse sublime amor. Aleluia. A cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por essa sublime graça, Senhor, por esse amor que não tem fim, Pai. Ainda, Senhor, que nós não merecemos, Pai, ainda que nós nunca merecíamos a Tua mão, Senhor, de poder, o Teu amor, o Teu infinito amor, Senhor, por Tua sublime graça, Senhor, nos encontrou, Senhor, nos trouxe até aqui. E aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia da redenção, Senhor. Nós cremos nisso. Pai, nos ajude a conhecer o Senhor, a saber quem és, Senhor, para que nossos problemas sejam resolvidos, Senhor, para que a nossa vida se alinhe, que o Senhor cele nossa vida por dentro, para que o inimigo fique selado por fora. Pai, ajude, Senhor, agora, Senhor, os jovens, Pai, nesse mundo, Senhor. Tantas pessoas perdidas, ó Deus, na droga, Senhor, no álcool, Senhor. Meu Deus, sofrendo prisões, Senhor, de Satanás. Mas eu sei que os Teus filhos, Senhor, aqueles a quem o Senhor colocou a semente predestinada, não interessa onde eles estão nesta manhã, Senhor. Eu sei que o Teu poder é capaz de livrá-los, Senhor. E o Senhor fará isso para a honra e glória do Teu nome. Também abençoa cada um, Senhor, dos irmãos que vieram. Abençoa os visitantes, Pai. Que a Tua palavra venha ao coração de cada um. Que eles possam sair daqui abençoados, Pai. Recebendo o que receberam, sabendo, tendo a certeza que receberam algo do Senhor. Pai, nós agradecemos por esse culto, por cada irmão, Pai. Nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão.